Antes de começar, um rápido recado. Eu tiro 2 semanas de férias e volto no dia 22 de julho. Até lá! The dollar is king. We're going to keep it that way, okay? Ao bradar que o dólar é rei e que os Estados Unidos devem manter sua moeda como tal, Donald Trump comparou a perda desse status à derrota em uma guerra. As declarações do presidente dos Estados Unidos desta terça-feira, dia 8, avançaram em relação a uma ameaça feita na noite do domingo. Fez isso pela rede social e ele disse que vai ser cobrada uma tarifa adicional de 10% a qualquer país que se alinhe às políticas anti-americanas do BRICS. Trump disse que não vai ter exceção nesse assunto, mas ele não deu explicação sobre o que seriam políticas anti-americanas. A preocupação de Trump tem nome: os BRICS, que durante a cúpula do último fim de semana divulgaram a Declaração do Rio de Janeiro. O texto mostrou preocupação com o que chamaram de aumento indiscriminado e unilateral das tarifas no mundo. Também incentivou o uso de moedas locais nas transações entre os integrantes do BRICS. Apoiada por outras 10 nações parceiras, essa foi uma contundente manifestação do grupo em defesa do multilateralismo e do comércio sem barreiras, na contramão do que quer Trump. O BRICS atualmente é formado por Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Indonésia e Irã. Entre os mais de 100 tópicos da declaração, as economias emergentes se mostraram contrárias à guerra tarifária, mas não citaram o presidente americano nem os Estados Unidos. Também defenderam o uso das moedas locais em transações comerciais. O mundo precisa encontrar um jeito de que a nossa relação comercial não precise passar pelo dólar. Quando for com os Estados Unidos, ela passa pelo dólar. Mas quando for com a Argentina, não precisa passar. Quando for com a China, não precisa passar. Quando for com a Índia, não precisa passar. Os nossos bancos centrais precisam discutir isso com os bancos centrais dos outros países, mas é uma coisa que não tem volta. A chamada desdolarização se apresenta aos Estados Unidos como uma perda de controle do sistema financeiro global. Um desafio à supremacia econômica e à capacidade de influência norte-americana, como descreve o economista Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central. Os Estados Unidos vêm se beneficiando já, quase 100 anos, do fato do dólar ser a principal moeda de reserva. Isso dá aos Estados Unidos, inclusive, uma renda implícita e só ajuda, vamos dizer, a economia americana como a principal liderança econômica dos últimos 100 anos, 120 anos. Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto, hoje com Júlia Dualib, é a hegemonia do dólar, passado, presente e futuro. Como as políticas econômicas dos Estados Unidos mexem com a moeda, que é o principal vetor comercial do mundo. Neste episódio, eu converso com Otaviano Canuto, membro sênior do Policy Center for the New South e professor da Universidade George Washington. Economista, ele foi vice-presidente do Banco Mundial e diretor executivo no FMI. Quarta-feira, 9 de julho. Professor, nessa semana, a redução da dependência do dólar votou à baila durante a cúpula dos BRICS. Como resposta, o presidente americano ameaçou taxar quem se alinhar ao grupo e disse que pretende manter o dólar como rei. Dollar is king, ele disse. Eu queria que o senhor nos ajudasse a entender o que significa hoje essa discussão sobre o dólar e se os BRICS têm realmente força para conseguir alterar esse padrão que a gente observa desde a queda do padrão ouro. Eu não creio que seja o caso, Júlia, de haver poder para mudar o padrão de dominância do dólar por parte dos BRICS. Olha, se algum dos membros do BRICS tem essa ambição, que o caso seria talvez o da China, não reúne as condições hoje, nem a própria China estaria disposta a fazer o que teria que ser feito para isso acontecer. Explico. Uma moeda para virar global, ela tem que ter títulos
que atraiam o investimento do resto do mundo, né? Que use aquela moeda, os títulos naquela moeda, como formas de reservar riqueza do lado de fora dos países, né? Como foi no passado os títulos com a libra esterlina, como desde a Segunda Guerra Mundial tem sido o caso dos títulos em dólar, né? Pois bem, isso supõe que os compradores externos daqueles títulos se sentem confiantes de que, se e quando quiserem, eles podem vender, pegar o dinheiro, fazer outra coisa e assim por diante. É a convencibilidade, né? Ora, apesar do uso de sanções pelos Estados Unidos, assim como fizeram os europeus, agora nos eventos mais recentes, né? Bom, antes da guerra da Ucrânia, além da Rússia, tivemos Irã, Venezuela, né? e outros. O dólar é afetado também pela falta de confiança nos ativos denominados em dólar, nos títulos americanos. Isso tem feito sair um pouco os ativos que sempre foram para os títulos americanos na época da crise. E tem saído. Isso enfraqueceu o dólar. Isso, mesmo assim, não afetou muito a confiança, o interesse dos investidores de outros países de botar dinheiro em títulos do Tesouro, inclusive os próprios bancos centrais, né? A China não pode oferecer isso. Eu era um dos membros do board de diretores executivos do Fundo Monetário Internacional em 2015, quando a China teve a sua moeda examinada pelo board para fazer parte daquele conjunto bem seleto de moedas que servem de base para a moeda contábil do Fundo Monetário Internacional, que são os direitos especiais de saque. Tinha lá o dólar americano, o euro, a libra esterlina, o ien japonês. E o FMI aprovou a moeda chinesa, que passou a fazer parte dessa cesta de moedas do direito especial de saque. Pois bem, uma das pré-condições estabelecidas pelo FMI foi a maior comunicabilidade entre as praças financeiras da China continental e de Hong Kong. Ora, o que acontece é o seguinte: a China fez isso e num prazo curto de tempo, literalmente saíram mais de 300 bilhões de dólares da China. E era dinheiro de chineses, como me disse o meu colega chinês no board, era dinheiro chinês saindo de mãos chinesas para mãos chinesas. Mas o fato é que aquela saída de capital abrupta foi tão grande que a China reverteu e voltou a fechar a sua conta de capital. Ora, a China não estaria disposta, nesse momento, a ter que aguentar isso, a plena conversibilidade de suas aplicações e, portanto, não tem a ambição de poder substituir plenamente o dólar americano. Agora, vai fazendo o que pode para aumentar a circulação da moeda chinesa. De que forma? Mediante acordos bilaterais com países para que as transações oficiais sejam feitas em moedas locais, né? Mas, professor, quais as chances reais de que saia uma moeda comum dos BRICS? Não existe em jogo criar uma moeda dos BRICS, tá certo? Os BRICS não são um país, não são uma economia, não tem como emitir uma moeda que seja meio de pagamento e que seja reserva de valor, né? Então, a rigor, o efeito desse uso de moedas locais pelos países membros do BRIC não tem lá grande impacto sobre a posição que tem o dólar. Professor, só um adendo, porque a ideia mais recente apresentada no BRICS veio da Rússia, que não é exatamente a criação de uma moeda comum, mas de um sistema de pagamentos que substitui o atual, que é centrado no dólar. É uma alternativa ao SWIFT, modelo utilizado pelo Ocidente, que conecta cerca de 11 mil instituições bancárias no planeta. O SWIFT contabiliza mais de 100 trilhões de dólares por mês. Desses 100 trilhões de dólares por mês, 46,5% é em dólar, 24% é em euro e 3% apenas é em yuan. Aliás,
Nós tivemos, na América Latina, um arremedo de experimento com isso, numa época em que faltavam dólares nas reservas de bancos centrais e assim por diante. E o Brasil e outros países da região fizeram um acordo para tentar justamente economizar na necessidade de ter dólares em caixa para cobrir os pagamentos bilaterais. E só compensavam em dólar os pagamentos depois de um certo tempo. Quer dizer, não era um risco para, em última instância, uma pequena redução na necessidade de reservas em dólares dos bancos centrais. A mesma coisa se aplica a esse caminho dos BRICS aí de uso de moedas locais, que não necessariamente é inteiramente conveniente. O Brasil, por exemplo, tende a ter, no passado recente, um superávit nas relações bilaterais com a China. A gente recebe mais dinheiro da China do que o que tem que pagar. Isso significa dizer que se todas as transações China-Brasil fossem transitadas para moedas locais, ou seja, os chineses pagam em yuan e brasileiros pagam em reais, ao longo do tempo, o Brasil iria acumular reservas em moeda chinesa, né? E não em dólar, se as transações fossem pagas em dólar. Mas isso é, digamos assim, uma coisa pequena. E agora nós vamos falar do BRICS. Dentre outras questões debatidas, o documento final defendeu o fim do domínio do dólar, a entrada de novos países e a ampliação do bloco. Quanto à questão do enfraquecimento do dólar no mercado mundial, a ideia é justamente fazer com que os países membros do BRICS façam negociações, transações internacionais entre eles, utilizando as moedas locais. Então, quando o Brasil for comprar da China, por exemplo, que compre em real e não em dólar. No documento final dos BRICS, houve uma cautela muito grande. O Lula liderando o Brasil e o time do Brasil e com a aquiescência, certamente, de outros membros dos BRICS, como Índia e África do Sul, posturas bem diferentes, evidentemente, daquelas da Rússia e da China, até da China, pisaram em ovos. Houve referências, defesa do multilateralismo, mas sem nomear especificamente nenhum país, inclusive Estados Unidos. Houve até referência ao Irã, mas não houve a referência aos países origem dos ataques. Quer dizer, o comunicado e a agenda dos BRICS caminhou ali com cuidado numa corda. Num outro movimento da guerra comercial, Trump ameaçou impor tarifas adicionais a países que se alinharem ao que ele chamou de políticas anti-americanas do BRICS. A postagem de Trump foi no fim da noite de domingo. Ele disse que qualquer país que se alinhar às políticas anti-americanas do BRICS será cobrado uma tarifa adicional de 10%, sem exceções. Foi logo depois de um comunicado conjunto do grupo que demonstrou preocupação com o aumento unilateral de tarifas no mundo. O texto também incentivou o uso de moedas locais nas transações entre os integrantes do bloco. Trump já havia ameaçado taxar caso o grupo adotasse outras moedas como alternativa ao dólar. A reação do Trump é uma reação desproporcional em termos de que os BRICS estivessem pondo em risco a posição central do dólar. Na verdade, se tem algo que põe em risco a posição do dólar, é o caráter das políticas do Trump. Esse sim, embora isso não tenha levado à fuga de capital dos Estados Unidos, mais de títulos norte-americanos, mas houve um aumento muito grande na atividade de hedge, de cobertura de risco por parte das carteiras de investidores globais. E é isso que esteve subjacente àquela desvalorização do dólar em abril e a elevação de juros de longo prazo nos Estados Unidos. Foi um dos fatores. Nada, digamos, catastrófico, nada emblemático, mas de um ponto de vista de impacto sobre a confiança no dólar, a natureza das políticas do presidente Trump é que são um risco maior, né? Não esse movimento dos BRICS.
Esse ponto é o ponto que eu queria chegar, porque o senhor mesmo citou, né? O dólar se consolida como uma moeda hegemônica depois da Segunda Guerra Mundial, vem o Acordo de Bretton Woods em 44. E de lá para cá, professor, qual foi o caminho da moeda americana? Houve algum momento em que ela teve uma desvalorização parecida com essa que ela teve agora sob Trump? E por que é interessante para Trump desvalorizar um pouco o dólar? A dominância do dólar vem desde depois o fim da Segunda Guerra Mundial e o Acordo de Bretton Woods, mas a gente tem que diferenciar aí momentos, inclusive entre os quais se assistiu a mudanças muito fortes no patamar do câmbio entre dólar e as demais moedas. No primeiro momento, coexistiu a posição dominante do dólar com a sua conversibilidade prometida em ouro, né? Alguns países, como a França, trocavam imediatamente o dólar por ouro, mas a rigor conviveram muito bem. Agora, havia um desequilíbrio subjacente àquilo, que era o fato de que, à medida em que o mundo crescia e precisava de reservas, e, portanto, precisava de mais dólares, a proporção entre dólares e estoques de ouro dos Estados Unidos subiu brutalmente, né? Até que, em 1971, o presidente Nixon declarou a inconversibilidade do dólar em ouro, tá certo? E o dólar sobreviveu. A gente passou ali por um período em que as taxas de câmbio ficaram flexíveis, voláteis. O regime de Bretton Woods tinha colocado um regime de taxas de câmbio fixas, ajustáveis apenas em condições extraordinárias, mas o regime de câmbio fixo deu lugar ao regime flexível. Pois bem, ali houve ao longo da década seguinte, apesar da inflação nos Estados Unidos e com tudo que ocorreu, o dólar valorizou muito em relação às demais moedas. E, não por acaso, no começo dos anos 80, o governo norte-americano, na metade dos anos 80, o governo chama outros países, na época, um grupo mais restrito, Alemanha, Japão, França e outros, e demanda uma desvalorização do dólar e o suporte das políticas monetárias daqueles outros países para corroborar essa desvalorização do dólar. Por quê? Porque a rigor, antes, no período anterior, o déficit em conta corrente norte-americano tinha crescido monstruosamente. E, de fato, Japão e Alemanha se comprometeram a fazer o que fosse necessário para valorizar suas moedas e desvalorizar o dólar americano ser desvalorizado, de modo a alterar aquele desequilíbrio em conta corrente enorme norte-americano. Espera um pouquinho que eu já volto para falar com o Otaviano Canuto. O senhor poderia falar sobre a situação do dólar hoje? No período mais recente da nossa história, nós tivemos um ciclo muito forte de valorização do dólar. Essa valorização recente do dólar tem a ver com aquilo que se convencionou chamar de caráter excepcional do dinamismo econômico norte-americano. Porque, com efeito, quando a gente compara o desempenho da economia americana em termos de produtividade, em termos de crescimento nos últimos anos, está bem à frente daquilo que ocorreu na Europa, no Japão, em outras partes ricas do mundo e assim por diante. Isso tem a ver, evidentemente, com a dinâmica tecnológica, tem a ver com a atração, o fluxo de capital do mundo inteiro para comprar ações das quatro grandes, das empresas de tecnologia e assim por diante. Isso é o que tem estado subjacente a essa valorização tão forte do dólar em relação às demais moedas. Professor, como que as políticas monetária e fiscal dos Estados Unidos, um país que tem altos déficits, influenciam nisso? Trump, quando assume, ele vem com uma visão de que esses déficits em conta corrente dos Estados Unidos, particularmente os déficits na parte comercial, porque na conta corrente, até que nos serviços, os Estados Unidos são superavitários. Onde eles têm um grande déficit é na parte do comércio de bens, né? É na parte do comércio de bens. Ele vem com essa teoria, essa visão, uma visão antiga, velha,
de que os Estados Unidos dão um presente para o resto do mundo ao ofertarem o acesso a seus mercados, o que permite que outros países cresçam mais vendendo para os Estados Unidos. E como os déficits comerciais americanos subiram brutalmente nos últimos tempos, inclusive por conta não apenas da valorização do dólar, mas também porque aqui nos Estados Unidos o déficit público empurra a demanda lá para cima, né? A demanda agregada aqui nos Estados Unidos vai muito além daquilo que o país pode produzir, e é isso que explica o déficit comercial norte-americano. Veio a teoria de que esse papel cumprido pelo dólar como provedor de déficits comerciais para o resto do mundo estaria prejudicando os próprios Estados Unidos, né? Nesta segunda-feira, 14 países receberam cartas quase idênticas assinadas pelo presidente americano. Segundo a carta, eles agora têm até 1º de agosto para fechar acordo bilateral com os Estados Unidos. Quem não fechar será tarifado. Da lista estão Japão e Coreia do Sul, são os países com maior participação nas importações americanas dessa lista, né? Cerca de 4%. E a tarifa prometida para eles é de 25%. Em maio, que são os dados mais recentes, eles mostram que o governo americano arrecadou 24 bilhões de dólares, 4 vezes mais do que em maio do ano passado, que havia sido só de 6 bilhões de dólares. Mas essa arrecadação extra ela não faz nem cócegas frente ao déficit do governo americano, que é de mais de 300 bilhões de dólares ao ano, né? Então, toda a história da reindustrialização dos Estados Unidos, de voltarem os velhos postos de trabalho que existiam lá em Detroit, que existiam no meio oeste, na indústria manufatureira, que foi um componente importante da agenda de eleições do Trump, né? E os americanos acreditaram nisso mesmo, na possibilidade de voltar à fita. Então, ela não combina bem com essa história dos Estados Unidos oferecerem déficits em conta corrente para o resto do mundo, né? Mas, ao mesmo tempo, o Trump não quer perder essa condição especial que tem os Estados Unidos de, ao fornecer reservas de riqueza para o resto do mundo, poder usufruir de compras. Ele quer compatibilizar as duas coisas, o que é uma tarefa meio impossível. Quer manter o dólar supremo, o dólar rei, mas, ao mesmo tempo, quer reduzir os déficits em conta corrente. Só que os déficits em conta corrente dos Estados Unidos não é porque o resto do mundo superexplora e faz manobras, é porque a economia americana tem um grau de aquecimento, inclusive puxado pelo déficit público, que joga a economia lá em cima. E tem o privilégio exorbitante, como chamou o então ministro das Finanças do De Gaulle, Giscard d'Estaing, que depois viraria presidente da França, na época chamou de privilégio exorbitante, que é essa possibilidade de quem emite títulos que servem de reserva para o resto do mundo, podem se dar o luxo de consumir, de absorver mais do que o que produz, porque a contrapartida é por dar dinheiro para o resto do mundo. Professor, alguns bancos centrais já estão acumulando yuan e euros. O senhor acha que essas moedas poderiam assumir algum protagonismo? Tem uma lição de casa grande para isso ocorrer. No caso do euro, que teria maior potencial para isso, é preciso que o euro consiga existir, operar, tendo como base um maior grau de unidade fiscal, né? O projeto do euro ficou meio pela metade. Construíram uma moeda única, mas o grau de unidade fiscal nunca chegou a um patamar suficiente para dar base à moeda. Por isso que tivemos duas crises do euro, na década passada, né? Tem uma lição de casa de emissão de dívida e de unidade fiscal. A presidente do Banco Central Europeu, Madame Lagarde, fez um belo discurso recentemente, realçando o conjunto de lições de casa que a Europa tem que fazer. Vamos falar agora sobre Brasil.
O dólar num patamar mais baixo, como que isso impacta a economia brasileira? Como que o Brasil pode se beneficiar disso? Se é que pode se beneficiar, porque o Brasil também tem reservas, né? Mais de 300 bilhões de reservas em dólares. Em geral, os países, as economias emergentes que têm dívida externa denominada em dólar, elas sofrem quando o dólar valoriza e se beneficiam quando o dólar desvaloriza. Claro, porque o passivo delas aumenta com a desvalorização do dólar. No ano, o dólar já caiu mais de 12,5%. Não é o caso do Brasil, porque o Brasil hoje tem, como credores externos da dívida pública, uma parcela muito pequena em relação a outros momentos do passado ou mesmo em relação a outros países. E, ao mesmo tempo, nós temos reservas substanciais, reservas externas, do ponto de vista do país como um todo. O país é um credor líquido em relação ao resto do mundo, não é? É evidente que o valor das reservas brasileiras em dólar perderá valor em relação às demais moedas. Isso é inevitável, dado o caráter predominante do dólar na composição de reservas. Professor, maravilhoso, uma honra poder conversar com o senhor, ter o senhor aqui no assunto. Fica o convite para uma próxima vez. Um abraço forte para vocês. E vai Corinthians! Hoje éramos todos Fluminense, né, professor? Hoje é Fluminense. Hoje é Fluminense, tá certo. Hoje é Fluminense. Nós somos todos Fluminenses. Um abração. Todos brasileiros. Um abração pro senhor. Esse episódio usou áudio da TV Cultura. Este foi O Assunto, podcast diário disponível no G1, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Sara Rezende, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazuroski e Carlos Catelan. Eu sou Júlia do Ailib e fico por aqui. Até o próximo assunto.